Quero cumprimentá-lo com a santa e gloriosa paz do Senhor e cumprimentá-la também. A palavra de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Fala sobre o arrependimento, que o arrependimento é o que diferencia o cristão pecador do cristão cínico. Eu quero falar dessas duas pessoas. Por quê? Nós encontramos aqui Davi. Davi, ele é interpretado como amado de Deus. Davi era filho mais novo de Jessé. E ele era da tribo de Judá, bisneto de Ruth e Boaz, sendo o mais novo dos 8 irmãos. E ele reinou em Israel 40 anos. Davi reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção que ele foi seduzido pela beleza, pelo amor de Batseba. A Batseba, filha da opulência, né, o significado do seu nome, que está lá em 1º livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Ela era filha de Eliã, neta de Aitofel. Tanto o pai como Urias, seu marido, eles faziam parte do grupo dos 30. Sabe o que eram os 30? 30 heróis, homens valentes, homens da peleja, que estavam à frente das batalhas. E Natã, que é essa terceira pessoa, Natã, que significa dádiva. Natã, ele era um profeta de Deus colocado na corte de Davi e posteriormente na corte de Salomão. E por levarem uma vida piedosa e íntegra, os profetas, eles tinham uma ascendência moral e espiritual sobre os reis. Então, tudo que competia aos reis, Natã ia resolver. E a palavra de Deus nos mostra que Davi havia sido ungido por Samuel como rei no lugar de Saul. E ali ele conquistou todo o povo. Ele fez, grandes coisas, era um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos observar nessa palavra que tanto homens quanto mulheres, eles estão sujeitos às suas fraquezas, aos deslizes. E na pessoa de Davi nós podemos ressaltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um grande homem. Davi, como ser humano, ele era corajoso, ele era sensível. A Bíblia descreve Davi, um homem responsável, um homem amado pelo povo, um homem fiel aos amigos e solidário. A Bíblia também nos mostra ele como rei, Foi um rei, foi um grande estrategista. Davi, ele libertou Israel dos seus inimigos, libertou todo Israel dos filisteus, dos cananeus, dos amorreus, dos moabitas, dos arameus, dos amalequitas. Então, Davi foi um grande rei, muito estrategista. Como servo de Deus, então, ele tinha no coração dele o temor do Senhor. Então, essa parte de Davi é muito linda. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança, colocou a arca num tabernáculo especialmente preparado em Jerusalém. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. E a Bíblia nos chama nos chama a atenção que Davi, ele não tinha medo de se humilhar diante de Deus, ele não tinha. Ele sabia que ele tinha que ser aquebrantado. É o que está faltando em muitos homens, muitas mulheres, que muitas das vezes caem no pecado. Dá um deslize, como Davi se deslizou com Batseba, mas não tem coragem de tirar o pecado e se aquebrantar e pedir perdão e se humilhar na presença de Deus e reconhecer que Deus é o único grande, capaz de ser justo, de ser perfeito. Davi, ele foi um grande homem, foi um grande rei, foi um grande servo, foi como ser humano, foi vislumbrante, como rei, foi dinâmico, estrategista, mas a palavra nos mostra como um pecador, aquele homem que, no tempo em que os reis, eles iam para a guerra, ele, em vez de estar na guerra, ele começou a acomodar. Davi se acomodou, e ali ele estava passeando no pátio, desocupado, relaxado. Por isso que na obra nós não podemos tranquilizar demais, relaxar demais, porque o inimigo fica procurando essas falhas, essas fraquezas humanas. Para quê? Para ele colocar algo que não está no direcionamento de Deus e na nossa vida. Então Davi, quando ele resolve descansar, passear, entra nele a cobiça.
ele vê uma mulher tomando banho, e Davi ali, ele tinha muitas mulheres já. Ele tinha, mas as que ele tinha, possivelmente já não o satisfazia mais. Então ali, a Bíblia nos fala que além da cobiça veio o poder. Veio o poder. Ele lançou mão da sua posição. Para fazer o quê? Para fazer o que era errado diante dos olhos de Deus. Uma pessoa numa posição de muito poder, ela acha que pode fazer o que quiser. E não pode. A Bíblia nos chama a atenção que nós temos que ter o temor e a quebrantamento, a obediência. E ali a palavra de Deus nos chama a atenção que ali foi encoberto o pecado de Davi. Ele tentou encobrir sua falha e ele maquiou seu pecado. Então, o nosso pecado um dia ele vai ser exposto. Números 23, a palavra de Deus nos fala isso. E com medo do seu pecado ser exposto, ele cometeu outro, tirando a vida de Urias. Cometeu outro pecado ainda maior. E ele foi insensível, um homem que, a princípio, né, como um grande homem, ele era um homem sensível e corajoso, e ele passa a ser insensível. Ele continuou a vida, como se nada houvesse acontecido. E aí é que veio a mão do Senhor. Mas a Bíblia nos chama a atenção que diante de todo esse pecado, diante dessa morte de Urias, seu companheiro das batalhas, diante do pecado que ele comete com Batseba, a Bíblia nos mostra um grande arrependimento. Deus confronta com seus filhos. Quando os filhos estão no pecado, Deus confronta. Deus nos adverte das mais diversas formas, ele nos adverte. Ele quer que possamos enxergar o erro a fim de consertá-lo. E muitas das vezes nós estamos cientes do erro, nós estamos conscientes de que estamos falhando, mas não queremos nos consertar. E aqui não, Davi, ele teve o reconhecimento do seu pecado, está aí no capítulo 12, versículo 13. Só existe arrependimento quando há consciência do pecado. Sem isto, não há arrependimento. No máximo, há um remorso, mas depois a pessoa volta a pecar, a pessoa volta a se contaminar, a pessoa volta a fazer aquilo que não agrada aos olhos de Deus. E eu quero lhe convidar, neste momento, para que, ainda que você seja um grande homem ou uma grande mulher, existe sempre um grande pecado à nossa frente. Mas nós temos que ter dentro do nosso coração o temor do Senhor. E se por acaso houver um pecado, que a gente tem que ter um grande arrependimento. Como Davi teve, nós estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a pecar, mas deve existir o perdão e o arrependimento. Não podemos deixar o pecado cauterizar nossos corações. Não podemos deixar o pecado nos separar da presença de Deus, porque o Senhor, ele já morreu na cruz por mim e por você, para nos trazer arrependimento, nos trazer perdão e nos fazer uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe neste momento, que ele te cubra com toda sorte de bênção, com toda resistência, com toda proteção, e que ele venha adentrar no teu coração, nos nossos corações, e nos fazer cada dia mais e mais pessoas capazes de falhar, de reconhecer nossas falhas e de pedir perdão, porque Jesus Cristo salva, ele perdoa e ele nos ama. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.